Graça e paz, amado discípulo, discípulas, né? Bom, nós vamos estar ministrando agora os estudos dessa forma. Você tem uma semana para ver esse vídeo, tá? Eu estou criando um código para esse estudo de hoje. O código é Deuteronômio 6, sabendo que eu vou estar citando um outro código no meio do estudo e outro código no final do estudo. Então, você não sabe que horas que eu vou falar o código, né? Então, você vai assistir o estudo que eu vou dar agora. Hoje nós queremos falar sobre Jesus na vida de Pedro. Os momentos que Deus... Eu só vou dar uma introdução sobre a vida de Pedro. Vai ter continuidade, parte 1 e 2, tá? Ou 3, não sei ainda, né? Eu quero falar sobre andar e falar e viver sobre a palavra de Jesus. Quando Jesus conheceu Pedro, vocês sabem, né? Lá no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 4, cita bem esse texto. Claro que tem Mateus, tem outros textos também, mas eu quero ficar em Lucas aqui, porque eu tenho um objetivo nisso. Presta bem atenção. Precisamos honrar a Jesus e a Deus com nossas atitudes. Quando Jesus entrou no barco de Pedro e falou que queria pregar para uma multidão, o texto nem fala da pregação de Jesus ali. Falou que Jesus, depois que acabou de pregar, Jesus chamou Pedro e falou assim, vai um pouquinho mais ali adiante e lança a tua rede. Pedro falou, Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Aí Jesus, mas ele falou, mas sobre a tua palavra, Jesus, eu vou lançar minha rede. E ele obedeceu a voz de Jesus e ele lançou a sua rede sob o poder da palavra de Cristo. E ainda diz assim, tem textos e traduções que ele diz assim, sob o poder da sua palavra lançarei a rede. E assim Pedro lança e faz uma pesca maravilhosa, chama outras pessoas e tal. E ali Pedro desfrutou de um milagre. Um milagre fruto de quê? O fruto dele ter honrado ao Senhor. Honrou o Senhor em ouvir a voz de Deus, obedecer a sua voz, e agora Jesus chama Pedro e fala assim, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens, você vai me seguir. E Pedro assim o faz. Na caminhada, queridos, no nosso relacionamento com Jesus, nós passamos por várias fases, várias etapas. E nós precisamos entender isso. E vivemos uma experiência do início da chamada, vivemos experiência no decorrer da nossa caminhada, e nós precisamos aprender esses fatos, que nós estamos debaixo de um chamado. Quando pastor Paulo, separou vocês para serem meus discípulos, que agora eu só tenho esse grupo de discípulos, né? Eu chamei vocês para quê? Para vocês separarem discípulos de vocês. Eu preciso que vocês separem discípulos de vocês. Eu preciso que vocês tenham os discípulos de vocês. E que vocês passem para os discípulos de vocês o que eu estou passando agora. Eu estou ensinando um caminho onde você deve viver uma vida para honrar a Deus. Amém? E eu estou fazendo esses vídeos pelo YouTube, por quê? Porque vai estar lá. Se você quiser um dia reunir os seus 3 em algum lugar, ou mandar esse vídeo, você está autorizado a mandar o meu vídeo para eles assistirem também. Você tem que alimentar seus discípulos. E está marcando em cima o dia de culto que eles vão estarem nos cultos, estarem assistindo as lives, os estudos bíblicos de domingo de manhã, os estudos de quarta-feira. Eu quero ver, porque eu estou vendo quem está vendo ali, eu não sei quem está vendo, mas mostra a quantidade de pessoas. Eu quero ver aquela quantidade quintuplicar. Eu quero ver 100 pessoas assistindo meus estudos, no mínimo, tá? Então eu preciso de vocês, da ajuda de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então essa é a palavra. Quando Pedro, ele atuou sob o poder da palavra de Jesus, ele teve o resultado, ele viveu um grande milagre. Agora nós vemos aqui no capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 27, quando Jesus mandou seus discípulos ir ao mar, porque ele ia para o monte orar. Quando os discípulos estavam em alto mar orando, navegando, atravessando o mar, Jesus começou uma grande tempestade e Jesus veio andando sobre as águas.
Os discípulos viram Jesus, ficaram apavorados, querido. Ficaram, meu Deus, o que é isso? Aí o que Jesus fez? Falou, não temas, sou eu. Pedro, ouvindo que era Jesus, o que Pedro faz? Pedrão, né? O Pedrão, eu quero ver um monte de Pedrão nos seus vídeos. Eu quero que meus discípulos sejam tudo igual a Pedro, sabe? Que pise na bola, mas que faça as coisas acontecer. Então, o que aconteceu? Pedro, ele pediu para Jesus, olha, eu quero andar também, né? Aí Jesus falou para ele o quê? Mas o que Pedro fez? Pedro esperou. Então eu escrevi aqui, que eu vou mandar para vocês esse estudo, junto do link que eu estou enviando pelo YouTube. Falar nisso, você que é meu discípulo, se inscreva no meu canal. Porque o que vai acontecer com você quando você se inscrever? Toda vez que eu botar um vídeo meu no meu canal, você vai receber a comunicação antes de todo mundo, se você tiver inscrito, tá bom? E eu estou colocando vídeo todo dia no meu canal, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá. Pedro honrou o Senhor quando desejou andar junto de Jesus sobre as águas. Continuou honrando quando não se precipitou e esperou a direção. Tipo, Jesus falou assim, Pedro falou o que para Jesus? Olha só, se o Senhor quiser que eu vá andar, ele esperou Jesus falar, vem Pedro. Ele não foi precipitado de se jogar ao mar. E ele continuou honrando o Senhor, agora debaixo da autoridade, porque Jesus falou para ele, vem, então debaixo da autoridade de Jesus, ele se lança ao mar. Lembra que antes Jesus mandou lançar só a rede? Agora Jesus está falando para Pedro, eu quero que você se lance, Pedro. Agora você não vai atuar só na fé, você vai lançar com a tua vida. Eu quero uma vida de fé, eu quero uma vida de relacionamento, eu quero uma vida de intimidade. Você tem que ensinar isso para os seus discípulos e aprender isso também, tá, queridos? Eu estou ensinando isso para você aqui agora. E Pedro agora, né, ele vai ter que se lançar ao mar. E ele se lança, queridos. E o texto bíblico, você vai ver em cima, né? Lá no versículo 29, diz assim, Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro honrou o Senhor quando desejou andar. Pedro honrou o Senhor quando esperou a voz de Jesus. Pedro honrou quando se lançou sobre as águas. Qual foi a hora que Pedro desonrou Jesus? Quando ele tira os olhos de Jesus, que está ali pertinho dele, ele tira os olhos de Jesus, que está colado com ele, e olha para a tempestade, olha para a adversidade, olhou para os problemas, olhou para as suas limitações, se colocou achando que ele estava andando sobre as águas por causa dele, por alguma coisa de especial dele. Deixa eu te falar, se Jesus te der uma ordem para você andar sobre as águas, você vai andar por causa de Jesus, não é por tua causa não. E tudo que você faz, está vendo isso aqui? Eu estou dando estudo para você. Deus me dá estudo bíblico todo dia, Deus me dá palavra todo dia, mas sou eu isso? Isso vem de mim? Não, querido, isso vem de Deus na minha vida, porque eu adoro ficar colado com Ele, eu adoro ficar conectado com Jesus, eu amo ficar com Jesus, eu amo levantar, orar, eu amo ouvir louvor, eu amo a palavra de Deus, eu amo escutar a palavra de Deus, eu durmo escutando a palavra de Deus, eu vou dormir, eu oro, eu tenho meu devocional diário, eu tenho uma vida com Deus, grudada com Deus, agarrada com Deus todos os dias. Quando eu estou na praia caminhando, eu falo de Deus para as pessoas. Onde eu estou, eu falo de Jesus para as pessoas. Você está entendendo? Por isso que ele todo dia vai me dar uma palavra. Eu todo dia estou com a mente impregnada da palavra de Deus. Você entende? Pedro estava nesse nível. Jesus estava levando a esse nível. Mas chegou um momento que Pedro, colado com Jesus, estava com Jesus, tudo com Jesus ali, andando sobre as águas. Era só olhar para Jesus. E Pedro vai e olhou para a tempestade. Aí ele pediu socorro, e Jesus estava tão próximo que Jesus estendeu as mãos e socorreu Pedro. Quando Pedro entrou no barco, o que aconteceu? A tempestade passou. Deixa eu te explicar isso para você entender, para você passar para os seus discípulos, que eu não quero nunca que esse discipulado seja muito longo, tá? O código continua sendo Deuteronômio 6. Outros dias eu vou mudar o código. Por que eu estou criando esse código? Eu quero saber se você viu. E eu quero que você envie para mim, no privado. Todo mundo que viu vai enviar no privado para mim, Deuteronômio 6, ou outro capítulo qualquer que eu mandar. Se eu botar um segundo, por exemplo, é bem provável que eu coloque um outro código no final, no encerramento. Você vai ter que mandar para mim, ó. Código é esse, no privado, vai mandar para mim no privado, para teu pastor Paulo, Deuteronômio 6 e o outro que eu vou enviar daqui a pouco. Então, presta bem atenção.
Pedro, como eu e você, precisamos honrar o Senhor. Como? Quando? Quando mantemos os nossos olhos fitos em Jesus. Honramos Jesus quando ouvimos a sua palavra. Honramos Jesus quando obedecemos a sua palavra. Honramos a Jesus quando cremos que tudo aquilo que ele falou pode ser feito. Tá bom? O último código vai ser João 11:35. Eu quero que você me envie, depois que você envie, você tem uma semana para isso, hein? A outra coisa, preste atenção, pode ser quem for, não interessa quem for. Se eu perceber que as pessoas não estão me mandando os códigos, tá? Eu vou tirar você da minha lista de transmissão e vou pedir um discípulo meu para cuidar de você. Eu vou vou escolher um discípulo e falar assim, olha, eu quero que você cuide de fulano de tal, pode ser pastor, presbítero, pode ser o que for, tá bom? Se você quiser continuar sendo meu discípulo, vai ser dessa forma, porque eu quero saber se você me honra. Quando é que você vai me honrar? Ouvindo os vídeos, sendo alimentado, sendo nutrido, o que eu mando para você, você vê. Aí eu vou saber se você verdadeiramente são meus discípulos, tá bom? Então fica aqui a palavra foi ministrada, quais são os códigos? Deuteronômio 6 e João 11:35, tá bom? Fique com Deus, paz do Senhor, o estudo está sendo enviado já pelo WhatsApp. Deus te abençoe, querido. Quero o código de volta, hein?